Quais exames pré-operatórios são essenciais? Então, normalmente as mulheres com endometriose são mulheres jovens. A gente vai fazer uma avaliação cardiológica dependendo do grau, se tem prática de atividade física ou não, né? Exames laboratoriais, avaliação hormonal. Normalmente a mulher, quando ela quer engravidar, nós vamos ver aí a avaliação também de doenças autoimunes e também de trombofilias. E os exames de imagem para mapeamento da endometriose, para que nós possamos planejar essa cirurgia de uma forma muito mais segura para vocês, tá bom? Não é nada do outro mundo em relação à cirurgia, né? São exames de sangue e os exames de coração de acordo com a idade e aquela atividade física que essa pessoa tem prática ou não. Como deve ser a alimentação depois da cirurgia de endometriose? Tanto antes quanto depois, o ideal é a gente tentar manter aquele padrão de dieta que a gente chama anti-inflamatória. Por quê? Se você tem uma doença que ela é inflamatória e você come alimentos que inflamam mais ainda seu organismo, isso dispara inflamação, dispara dor, dispara mal-estar, dispara o sistema imunológico, então gera mais desconforto para você. Então, depois de uma cirurgia de endometriose, o padrão é manter uma dieta anti-inflamatória. A dieta anti-inflamatória, eu vi que tem mais perguntas aqui mais para frente sobre isso, eu vou falar bastante disso hoje então, acho que tem mais umas 3 perguntas aqui para frente, salvo engano. E a gente vai comentar sobre isso, então veja os próximos stories que eu vou te falar, né? Mas basicamente a gente restringir muito a questão do açúcar, evitar o glúten em todas as fases do ciclo, tem mulher que depende da fase do ciclo, pode comer, na outra fase não pode, né? Bebidas alcoólicas, principalmente cerveja, carnes processadas, e acompanhe os stories. Doutor, posso engravidar com endometriose? Pode sim. Endometriose é uma das principais causas de infertilidade feminina. Não é determinante de infertilidade total, não. Endometriose, 40 a 50% das mulheres com essa doença vão precisar de um auxílio, um tratamento, alguma coisa para poder fazer essa questão da sua fertilidade, da sua gestação. Agora, um ponto muito importante que vocês têm que ter ciência, a gente fala talvez um pouco menos aqui, é sobre a questão da idade. A idade, ela pesa muito pra gente, né? A gente tem um endpoint aí, um ponto de corte, ou um ponto que a gente referencia muito os 35 anos, porque já é uma margem muito curta pra gente, pela reserva ovariana feminina. E se soma isso à endometriose, gera mais transtornos. Mas a mulher pode sim engravidar com endometriose. Eu falei, ela aumenta a taxa de infertilidade, não é que ela não impeça, tá bom? Como a endometriose afeta a minha qualidade de vida? Então, mulheres com endometriose, igual que eu acabei de fazer uma cirurgia aqui agora, é uma paciente inclusive, há alguns anos ela fez uma cirurgia com outros colegas e retiraram um pedaço do intestino, mas o pessoal infelizmente deixou a doença para trás, né? Trabalharam muito no intestino, que estavam muito preocupados, né, com o intestino dela, conseguiram ressecar a lesão intestinal, fizeram anastomose, mas não trabalharam na questão do restante da doença da pelve. Eu acabei de ressecar ali muita fibrose, muita lesão sobre os nervos, principalmente sobre o obturador esquerdo, sobre os hipogástrios, os hispânicos esquerdos, e desci até a fossa do ciático hoje, que é uma cirurgia um pouquinho difícil de fazer. Mas ela precisava fazer, porque ela estava com muita dor. Então vai melhorar bastante a qualidade de vida dela. Então a endometriose, ela inflama, ela infiltra, ela gera uma fibrose, uma carapaça sobre as estruturas e nervos, comprometendo as estruturas vizinhas. Isso vai afetar a qualidade de vida de vocês absurdamente, principalmente com dor. Endometriose sempre causa dor? Não é verdade, tá? Existem mulheres portadoras da doença que nunca nem vão fazer o diagnóstico, que nunca vão ter nada, elas vão engravidar normalmente, elas vão viver sua vida normalmente, não vão ter quadros de dor. Por quê? Porque às vezes a doença está crescendo sobre o peritônio, mas ela não infiltra ou comprime os nervos ou outras estruturas, então isso acaba gerando menos transtorno doloroso. E às vezes, como ela não compromete nem ovário, nem trompa, e um processo inflamatório mais ameno, essa mulher às vezes já tem uma dieta muito padrão saudável, já faz prática de atividade física, ela já tem um corpo desinflamado, às vezes ela não vai ter dor, nunca nem vai saber, e às vezes por outra cirurgia, por outro momento, acaba se falando que ela tem endometriose sem sintomas. E o que a gente faz? A gente acompanha, orienta, monitoriza, mas nem sempre vai precisar de hormônio, nem sempre vai precisar de cirurgia, tá bom? Fique em paz. Muito obrigado. Acabei de descobrir a endometriose. Pode engravidar? Sim, você deve engravidar. Inclusive, que a gente, igual eu falei um post anterior aqui,
A idade é um dos principais fatores para a gente avaliar a sua reserva ovariana, que a gente pode fazer através de ultrassom, até da ressonância, a gente pega os colegas para darem uma olhada, mas ultrassom com contagem folicular, avaliar a função com o hormônio antimuleriano, avaliar como é que estão as trompas, avaliar o espermatozoide do parceiro, é muito importante, 40% dos problemas estão nos parceiros, não nos vocês, tá bom? Então avaliar os dois globalmente, trabalhar aí na tentativa de gravidez, né, com acompanhamento especializado para que você tenha sucesso melhor. Então temos colegas fertileutas que trabalham muito com isso, direcionadas mesmo em baixa complexidade, não necessariamente vai ter que fazer uma FIV, alguma coisa assim. Os casos mais extremos, que a doença impede engravidar, às vezes um tratamento mais avançado será necessário, mas você pode engravidar sim. E continuando, então o que a gente sugere? A princípio a sociedade sugere muito assim, como definido para todo mundo de forma global. Claro que a gente tem que avaliar caso a caso, mas de forma global é o seguinte: mulheres abaixo de 35 anos, têm uma reserva ovariana boa, podem tentar engravidar de forma natural até durante 1 ano, tendo claro que trompas pérvias, ovários com contagem folicular boa, função, né, desses ossos e óvulos muito boa, tendo aí, né, sua fase folicular ali de ovulação bem definida, aprender a ver seu ciclo, sem hormônio, tá bom? E se até 12 meses você não engravidar, vão precisar de um tratamento sim. Acima dos 35 anos, a gente joga isso para menos de 6 meses. Por quê? Porque a gente está contando tempo, a gente está perdendo ossos, estamos perdendo óvulos, estamos perdendo parênquima ovariano, estamos perdendo reserva, estamos perdendo hormônios. Então, após os 35 anos, esse tempo é mais curto, tá bom? Para procurar uma ajuda. E uma sugestão, já que você sabe de endometriose, eu acho que já é válido você procurar uma ajuda, orientação com seu ginecologista, aí com seu médico, para avaliar, fazer uma curva de progesterona, ver sua reserva ovariana, ver seus hormônios, ver como é que está muco, ver como é que está o ovário, como é que estão as suas trompas, para que você tenha uma gestação mais tranquila, né? Para que você recupere de uma forma melhor, atinja o sucesso melhor, realize seu sonho para que não tenha complicações no futuro, tá bom? Então, esquece essa sugestão, mas você pode engravidar? Sim, deve, inclusive, tentar engravidar. Essa é uma sugestão que a gente pode dar. Quais são as opções de tratamento fora da cirurgia? Todo mundo vai ter que operar? Não, nem todo mundo vai ter que operar, graças a Deus. Os casos que nós operamos são casos avançados, são casos mais graves, casos que estão comprometendo aí outras estruturas, outros órgãos, gerando principalmente dor, e que muitas vezes estão atrapalhando a fertilidade dessa mulher por muitas razões. Por exemplo, lesões de trompas graves, lesões grandes de ovários, lesões intestinais. Então são casos que nós vamos acabar tendo que submeter uma cirurgia do ureter, de apêndice, né? Mas outras opções são: o tratamento manter aquela dieta anti-inflamatória bem rigorosamente, uma coisa que ajuda muito. Atividade física, eu bati muito nessa tecla esses dias todos aqui, vocês devem ter visto que eu falei sobre trabalhos científicos, sobre publicações sobre isso, né? Manter um estilo de vida saudável, um sono adequado para ter uma menor resposta inflamatória. Então é basicamente viver bem, com qualidade de vida, isso vai te ajudar. Então, avaliar sua reserva ovariana, se planejar da parte gestacional. Vou continuar no próximo post. Algumas mulheres vão ter que fazer uso de algum hormônio em algum momento, porque é uma doença que depende de hormônio também, ela é inflamatória, hormônio dependente. Outras mulheres não vão precisar do uso do hormônio, outras mulheres vão usar o hormônio temporariamente, depois a gente pode entrar, retrair o hormônio, introduzir novamente, gerar intervalos. A gente sempre tenta manter sem. Agora, uma coisa muito interessante, né? Eu vi sua foto que você é jovem, programe sua vida gestacional, programe sua vida familiar, para que você lá no futuro, não colher complicações em questão da fertilidade. E outra coisa que é muito importante: começou qualquer tipo de tratamento que vocês queiram, façam monitorização. O tratamento clínico que a gente faz, ele não cura endometriose, ele é para amenizar sintomas, e que a lesão pode continuar crescendo mesmo assim, fazendo tudo certo. Então tem que monitorizar, acompanhar com os exames, acompanhar com os especialistas, para que lá na frente você não seja pega de surpresa. Eu atendi uma paciente recentemente, que foi muito triste a história dela. Então a consulta com um especialista eu acho que é extremamente importante para avaliar toda a sua situação, todo o seu quadro, todas as suas possibilidades, apresentar para você o que deve ser feito de melhor para você, dentro daquilo que você se adequa a isso, que você quer, a sua qualidade de vida, questão de fertilidade, é o momento que você está vivendo, as expectativas, te orientar como planejar seu futuro aí, em relação principalmente à fertilidade.
né? Então acho que é muito importante uma consulta especialista, acompanhamento profissional auxilia muito bem, né? As atividades físicas de forma regular. Eu sei que não é fácil às vezes na vida corrida que nós temos, mas a gente precisa ver, avaliar e acompanhar e monitorizar. O meu grande medo é quando as mulheres às vezes começam um tratamento de uma linha optativa por outras razões e abandonam a monitorização. A doença melhora a inflamação, porque você está agindo de certa forma sobre a inflamação dela, mas ela continua lá, ela não desaparece. Não se cura a endometriose com outros tratamentos. Observe muito isso. E nos acompanha aqui. Encontro aqui infiltrado. Como saber se eu tenho endometriose? Essa é uma das grandes... Endometriose. História de dor e infertilidade associada. Eu vou contar a história de uma paciente que atendemos recentemente e operamos para poder ajudá-la a restaurar os seus sonhos e a sua esperança. A história foi autorizada por... Tenho 25 anos e fui diagnosticada com adenomiose e cisto nos ovários. Sofro muito. Tudo bem. Precisamos de cuidar de você, né? Tratar isso, cuidar. Só lembrar para você que infelizmente isso não tem cura a princípio, mas tem tratamento. Principalmente, a gente precisa conversar muito com você, até para você ter consciência, orientação, planejamento de uma futura gestação. Não sei se você já teve filhos, né? Para a gente poder programar isso. Como você falou que tem lesões nos ovários também, com adenomiose, isso pode impactar na sua fertilidade futura. A gente precisa sentar, conversar para você se planejar, tá bom? E resolver essa questão da sua dor. Até o que a gente pode fazer clinicamente, né? Com medicação, com intervenções, com te orientar em questão dos autocuidados, para que você possa ter uma vida boa, viver bem, com qualidade de vida, mesmo tendo isso aí, controlando isso de uma forma bem tranquila, tá bom? Muito obrigado. Uma idosa pode começar a ter dores de endometriose ou adenomiose na menopausa. A princípio era um mito que a endometriose não progredia na menopausa. Normalmente o que a gente vai ver é o seguinte: a gente tem que tomar cuidado com as reposições hormonais, avaliar se está tendo alguma reposição hormonal na forma muito intensa, existem algumas formas de hormônio que podem ser utilizadas e principalmente a forma como ela é administrada, chamadas vias de administração que a gente fala, ou via vaginal, via oral, via gel, via adesivo, né? Isso faz diferença também, tem impacto. Normalmente essas dores vão ser tratadas aí clinicamente, fisioterapia pélvica, com atividade física, dieta para ter melhora. A não ser que exista alguma lesão grave mesmo, grande, que indique a necessidade cirúrgica, né? Então, por exemplo, o útero com adenomiose, se ele é um útero que não é tão volumoso, não é útero que está sangrando, ele não tem indicação de cirurgia, por exemplo. Nós temos que avaliar caso a caso e ver se existe alteração anatômica que justifique uma cirurgia, mas a princípio o cuidado é clínico. Fiz colono, só deu para ver o cólon sigmoide distal devido à angulação fixa. Tem obstrução nesse caso? Pode ser pelo próprio cólon do intestino, né? Que quem fez o exame teve alguma dificuldade, mas pode ser sim pela presença da doença. A lesão, ela deixa a doença, o intestino preso. E se foi no sigmoide, foi no intestino ali bem no começo. Então tem um reto, depois logo acima é o sigmoide, vindo lá do ânus, né? Entrando por baixo para cima, tá bom? É o caminho reverso, né? Então tem um reto e tem um sigmoide. Se tem uma lesão fixa já no sigmoide, provavelmente é pela lesão. Eu não estou lembrado, desculpa, acho que eu respondi uma pergunta sua ontem. Se não me engano, você disse que tinha uma lesão no intestino com 40% ou 50%. Se for isso é extremamente cirúrgico e tem que programar breve isso aí, vai te dar complicação futura e te levar para uma urgência. Então procure um tratamento adequado, cirúrgico, para resolver isso logo, para você viver bem. E eu vou ser bem sério para você, a gente tem muito mais medo disso aí numa urgência, porque vai ser uma cirurgia complexa, aberta, com colostomia, do que uma cirurgia eletiva que o risco é menos de 1% de alguma coisa acontecer de complicação. Então, assim, de uma cirurgia de urgência que é 100% de certeza que é complicado, uma cirurgia que grande, mas tem menos de 1% de complicação,
tem que pôr na balança e procurar um tratamento adequado e definitivo, tá bom? Então isso aí realmente é uma das grandes indicações de cirurgia. Se o caso não for cirúrgico, você faz o acompanhamento de quem acabou descobrindo endometriose? Sim, a gente acompanha sim. Nós trabalhamos também, vamos avaliar, né, o que a gente pode fazer com você, da forma clínica, te orientar, te indicar os profissionais, né? Hoje eu brinco assim, a receita médica, ela não sai só com remédios, só com hormônios, só com vitaminas, ela sai com indicações de colegas que sabem também o que estão fazendo, ela sai com receita de aplicativos, existem alguns aplicativos que eu prescrevo para as minhas pacientes, quem já teve comigo sabe disso, né? Eu prescrevo alguns colegas na própria rede social para acompanhar, para ter informação, orientação. Então acho que hoje a gente tem essas possibilidades, né? De não prescrever só medicação e de te acompanhar também, te tratar e normalmente, né, juntamente com o seu ginecologista, tá bom? Para fazer o seu acompanhamento de rotina, tudo direitinho, a gente trabalha em conjunto com todos eles, tá? Muito obrigado. Angulação fixa impedindo a coluna tem a ver com endo no sigmoide, que é o meu caso? Sim, então provavelmente sim, né? Se for essa lesão que está compatível com aquela lesão da ressonância, muito provável a indicação cirúrgica. Por quê? Porque isso vai torcer o intestino em algum momento. Então, como eu falei, é uma cirurgia grande, mas é extremamente segura, uma cirurgia que hoje é feita com extrema qualidade. Nós utilizamos câmeras para ter uma ampliação de imagem gigantesca, as pinças são extremamente delicadas, o material de energia é extremamente delicado, evitando transtorno para as estruturas adjacentes. A tecnologia dos grampeadores mudou a curva das cirurgias, né? A nossa experiência hoje ela é muito grande, a nossa curva hoje de experiência, né? Tem mais de 1000 casos de cirurgias assim grandes. Então, assim, para você ter ideia, se você faz uma cirurgia por dia, né, então, assim, já temos uma caminhada muito grande. Então, o risco de complicações são muito menores em relação à urgência. Doutor, gostaria de agendar uma consulta. O senhor faz cirurgia de retirada dos miomas? Eu vou te mandar aqui no direct o contato do consultório, tá bom? Converse com as meninas, organize. Mioma a gente tem que acompanhar de perto, ver as indicações de cirurgia, ver o melhor momento para operar, te orientar em questão da gestação também, porque miomas, eles agridem muito a musculatura uterina. Então nós temos que te monitorizar, cuidar, para que isso não possa te afetar futuramente com mais miomas, ou lá no futuro, eventual, até com a perda do útero, né? Então, os miomas são doenças benignas, são, né, hiperplasias musculares que vão crescendo no próprio útero, desconfigurando a musculatura, podem dar dor e podem dar sangramento, e quando eles estão ficando volumosos, lembra lá da matemática, o PR ao quadrado? Então, eles vão crescer em circunferência, né? E quando eles estão ficando volumosos, vão dar alteração de anatomia e vão dar dor também. Aí a indicação cirúrgica sim, tá bom? Mas vamos ver, vamos acompanhar pra gente ver. Existem outros tratamentos, outros métodos, né? Hemodinâmicos, ablação, pra gente